Muito bom dia, você que nos assiste. É um prazer estar com você, uma bênção. Espero que você goste muito desse canal, se inscreva nesse canal, seja parte desse canal, seja membro. Aqui embaixo na descrição nós temos os links dos cursos, dos livros, para você poder ficar por dentro de tudo. Não perca nenhum vídeo em nenhum momento. Pastor Lobo. Gente, bom dia, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um podcast do Lobocast. Esperamos tirar as dúvidas, ferramentalizar vocês com armas espirituais, com a palavra de Deus que é a verdade. A gente sempre fala aqui, né, que o diabo odeia a verdade, ele gosta de se esconder nas sombras, né, das mentiras, que ele é o pai da mentira. Então, quando você entra com a verdade, você destrona ele, você coloca ele de joelho, você faz ele beijar a lona. É a verdade que liberta. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. É isso aí. Hoje a gente vai continuar tratando alguns temas de libertação. O tema de hoje é sintomas de ataques espirituais. E o pastor Lobo vai dar um briefing aqui para a gente saber um pouquinho o que é. E depois a gente vai entrar com algumas perguntas e poder tirar a dúvida de todos vocês. Tá bom? A gente, sempre quando fala de ataque espiritual, você pensa nos 4 ataques mais comuns, né? Tentação. O diabo é o grande tentador. É isso que Apocalipse, capítulo 12, diz. A Bíblia diz que ele é o grande tentador. Você pensa em opressão. A opressão espiritual é uma realidade bíblica na vida, inclusive, de crente. Só pensa que o crente não fica oprimido. Gente, a opressão faz até o sábio endoidecer. Eclesiastes 7,7. Existe a oposição espiritual, e eu quero focar nisso hoje, né, na questão sintomas de ataque, de oposição. Você vê que Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses e diz o seguinte: eu quis visitá-lo, mas o Satanás não permitiu, se opôs a mim. Você vai ver Satanás se opondo em Zacarias 3,1 ao sumo sacerdote Josué. Ou seja, é o terceiro ataque. E o quarto ataque é a possessão mesmo, a possessão demoníaca. Tentação, opressão, oposição e possessão. Nós vamos ficar dentro disso hoje, mas eu vou dar foco na questão dos sintomas. Como é que eu sei que eu estou sofrendo um ataque espiritual? Como é que eu sei que a minha casa, por exemplo, a gente pode tratar aqui numa live inteira sobre territorialidade, né, demoníaca, entendeu? É isso que a gente vai ver. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes de responder aqui, tudo isso está no curso presencial que vai acontecer agora em maio, né? Em maio. Para quem não sabe, eu sou o pastor Arthur Lobo. Tô ajudando aqui, tô aprendendo muito também com o pastor Oswaldo Lobo. E em maio nós teremos um curso presencial, então não fique de fora. Eu lembro a primeira vez que você expulsou um demônio. Eu lembro a primeira vez. Eu um pastor trabalhando com libertação, e você me acompanhava, né? Trabalhava, a gente acabou viajando muito junto. Você ainda um adolescente até. Você era adolescente, você não tinha nem idade, né, do que a gente diz. É a primeira vez que você expulsou um demônio, achei. Falei, e uma vez que você foi num retiro também, lá no litoral de São Paulo, que algumas pessoas ficaram endemoniadas, o pastor, Arthur, era um retiro de jovens e adolescentes, e o pastor pediu para você. Então, ele na verdade já sabe muito, ele fica só me ajudando a fazer a entrevista aqui. Ajudando a entrevista. De 15 a 17 de maio, a gente vai ter uma imersão em guerra espiritual aqui em Curitiba. As inscrições, eu vou falar um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente vai ver. Os temas de hoje, que a gente vai tratar hoje, também está um pouquinho dentro do curso, né? Bem mais aprofundado, né? Com mais detalhes. No curso eu acabo tratando de questões, eu mostro vídeos, eu mostro... Bom, eu posso apresentar para o público presencial aquilo que eu jamais poderia apresentar aqui, né? Internet, então, de 15 a 17 de maio, vai ser uma imersão, quinta, sexta e sábado. Fantástico, a gente fica rigorosamente dentro da Escritura Sagrada, buscando o poder de Deus, buscando... existem saídas que estão fechadas, bloqueadas, né? Os discípulos mesmo perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, né? O pai estava vivendo uma vida, se você pegar Marcos 9, você vai ver que o pai tem uma criança endemoniada, terrivelmente endemoniada. O demônio quer matar a criança, joga na água, joga no fogo. Ele cai no chão, ele provoca, né, um drama naquela família. E os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos? Por que existem castas, hierarquias
agem tão severamente, produzindo danos tão graves na vida das pessoas. Então é isso que é o curso, essa imersão de guerra espiritual, de 15 a 17 de maio. É presencial, único, exclusivamente presencial em Curitiba, não terá online, não terá modalidade online dessa vez. Nós temos outros cursos na plataforma de cursos online, mas são aulas, então você pode se inscrever também, que é no curso.pastorlobo.com, e ali você tem um plano premium, que é a espécie de um Netflix, onde você faz uma assinatura mensal, você pode se inscrever e ali participar das aulas. As aulas você pode assistir a hora que você quiser, não são aulas ao vivo nem nada disso. A diferença é que o curso presencial aqui vai ser muito mais detalhado, abrangente, vai ser coisa que a gente normalmente não pode falar na internet. Normalmente não, né? Não se pode falar na internet. Os cursos online, tá na plataforma cursos.pastorlobo.com, e aí tem duas modalidades. Tem gente que compra o curso, não, eu quero esse curso para sempre. Vitalício. São videoaulas, alguns cursos tem apostila, você pode ler, tem uns que tem material que você pode baixar, você pode pegar, usar na tua igreja. Vou pegar e vou ministrar esse curso na minha igreja, não tem problema, o curso é teu. E tem a modalidade, é uma espécie de plano recorrente, né? Como se fosse o Netflix. Aí você falou, você paga R$19,90 por mês, e se um mês você vê tudo, você vai lá e cancela, né? A vantagem é que são 10 cursos que tem online e você pode ir vendo aos poucos, né? As aulas tem certificado também. Os certificados a gente dá. A pessoa pode entrar e sair a hora que quiser e cancelar a hora que quiser também. Isso. Mas o presencial, de 15 a 17 de maio, a questão toda é que eu tenho poucas vagas sempre. Aí vai chegando, nós estamos agora no mês de março, né? Aí quem vem de longe compra passagem aérea mais barata, né? E tal. E tem 2 modelos. Quem fica com a gente no hotel, onde vai acontecer, e quem escolhe ficar na casa de um amigo, gente da região. Parente. Tá bom? Então se inscreve lá. Aqui. Vai ser uma em bênção. Curitiba, esperamos vocês aqui, vagas limitadas, já estão enchendo, né, inclusive, já vai acabar daqui a pouco, então não fique de fora. Se você quiser trazer sua igreja, caravana, líderes, enfim, aqui embaixo na descrição tem o WhatsApp do Instituto, então entre em contato e a gente ajuda vocês nessa logística para poder fazer com que toda a caravana esteja inscrita dentro do curso presencial. Sintomas de ataques espirituais. Como é que eu posso perceber isso? Então eu falei aqui, tentação, opressão, oposição e possessão. Por onde você quer começar aí? Como isso funciona? O diabo, o inimigo, ele tem onde morar, ele tem uma casa, ele tem um lar. Como é isso? Muita gente me pergunta assim, pastor, onde é que está o diabo, né? Onde é que está o diabo? Né? Está de rodear a terra, né? Quem lê a Bíblia, Deus pergunta para Satanás, onde que você está? Aí Satanás diz, eu estou rodeando a terra e passeando por ela. Ele não fala que ele está habitando, né? Sim. Uma das coisas mais que são questionadas aqui no canal, o pessoal pergunta bastante, o inimigo, ele está rodeando, né, andando entre nós, ou ele está habitando em corpos? Então, né? Tem a passagem bíblica que Jesus mandou os demônios irem para os porcos. Não, vou explicar. É outra coisa. Ali também tem uma questão de territorialidade, eles dizem, não me mande para longe dessa província, para fora da província. Então vamos lá, gente. O Satanás, ele não tem nenhuma centralidade na Bíblia. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Do início ao fim da Bíblia, né? Tem muita gente que diz assim, poxa, pastor, eu amo o Novo Testamento e não gosto do Antigo Testamento. Como se fosse 2, entre aspas, deuses diferentes. Não. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Eu falei na última live, né? O Novo Testamento tem um Deus assim que é mais duro, e o Novo Testamento tem um Deus assim que é mais legal. Deixa eu dar um like em Jesus. Mas gente boa. Mas é o mesmo Jesus. A mesma palavra. Jesus é o verbo, é a palavra que se encarnou, que fez carne. A mesma palavra do Antigo é a palavra do Novo. É a mesma palavra, é o mesmo Deus, tá bom? Agora, quando você pergunta aonde ele mora, quando eu digo que o diabo não tem centralidade na Bíblia, o centro da Escritura Sagrada, a Bíblia aponta do início ao fim para Jesus. Nele foram criadas todas as coisas, Colossenses 1,16, no princípio, né? Deus criou os céus e a terra. Ali Jesus já estava operando, ali Jesus já era. Ele vai dizer que é o eu sou. Essa palavra eu sou, em hebraico, Erie, Asher, Erie. Eu sou o que sou. Jesus, ele fala isso
por exemplo, para Moisés. Ele se encontra com Moisés em Êxodo 13, Êxodo 3, aí Moisés pergunta: quem eu vou dizer? Qual é o nome de Deus do Deus que eu vou dizer lá para o povo que está no Egito, os israelenses que estão no Egito? Diga que o eu sou o que sou te mandou. Entendi. Essa palavra Jesus vai repetir pelo menos 7 vezes no Evangelho de João. Eu sou. Ele está dando a dica, ninguém percebe. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Antes de Abraão, eu sou. Ele repete o nome dele e ninguém percebe isso. Que ele era Deus. Ele está disfarçado ali de filho do carpinteiro. Então, o centro da Escritura sempre foi Jesus. Só que o diabo, ele é um ser que ele quis tomar o lugar de Deus. Ele sempre quis ser, se você pegar... Agrandado, né? Hã? Agrandado. Se você pegar a razão da queda dele, ele morava no céu. Você perguntou onde o diabo está? Ele morava no céu. Era um anjo do céu. Um anjo. Satanás é um anjo. O que é um demônio, gente? É um anjo que perdeu sua identidade de anjo. Ele não é mais anjo. Ele é Satanás. Ele não é mais anjo. Agora ele é um demônio. Então, um anjo, ele nada mais é, ou um demônio, nada mais é do que um anjo fora de lugar. Isso você tem que entender. O lugar dele era no céu. Se você pegar com calma... Os que se rebelaram contra Deus. Mas a Bíblia conta a história. É como se a Bíblia descortinasse o que aconteceu com Satanás. Ele andava no Éden. Ele era um querubim ungido para proteger, o guardião. Os querubins na Bíblia sempre aparecem protegendo, por exemplo, a santidade de Deus. Sempre. É diferente... protegendo a glória de Deus. Os serafins protegem a santidade de Deus. Então, o que aconteceu com Satanás? Ele quis ser Deus. Há uma figura metafórica em Isaías 14, 12, que diz: eu direi no meu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, eu colocarei o meu trono, eu me assentarei nos lugares de longe, serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser Deus. Ele quis a glória de Deus para ele, a criatura roubando aquilo que é de Deus. E é por isso que ele é expulso. Se você, quem estiver acompanhando a gente aqui no canal, depois quiser ler Apocalipse 12, a partir do verso 7, conta a história dessa queda. Ele foi expulso, houve uma guerra, diz assim, explodiu, essa versão nova, da nova tradução da linguagem de hoje, a NAA, a NVI, são traduções bíblicas, diz assim, explodiu, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam contra Miguel. Mas eles não foram fortes o suficiente, eles foram expulsos do céu. Então a guerra que começou no céu, terminou onde? Aqui, ó, na terra. Esse é o princípio da guerra espiritual. Um anjo rebelde se rebelou, foi expulso do céu e não tem mais casa para morar. Então hoje, esse ser que é inimigo de Deus e é meu inimigo, você perguntou onde ele mora. O que Pedro, o apóstolo, a primeira carta de Pedro diz que o diabo, vosso adversário, vosso inimigo, anda ao derredor. Veja bem que ele não tem centralidade, ele está em volta, ó. De onde você vem? De rodear a terra, Jó capítulo 1. Bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Então essa porta, nós podemos fazer uma live aqui inteira só sobre brechas espirituais. Essa porta é que dá lugar ao diabo. Em Efésios capítulo 4, verso 27, Paulo está dizendo para crente. Ele não está escrevendo para ímpio. Não dê lugar ao diabo. Essa palavra em grego é topos. Permissão, jurisdição. Entendi. Respondendo a sua pergunta, onde o diabo está? Ele precisa de um corpo para estar habitando? Ou ele necessariamente ou não? Ele pode... a gente vê muita história, pessoas hoje no Instagram que trabalham com magia negra, ocultismo, né? E as pessoas hoje têm medo de que tem um espírito imundo me escutando
no meu quarto, me escutando no banheiro, ou falando na minha cabeça, então necessariamente ele precisa de um corpo para habitar? Ou ele pode se materializar? Ou como é isso? Tem pessoa que tem sonhos com espíritos imundos, tendo relações com espíritos imundos? Muitas perguntas numa só. Você está fazendo um monte de perguntas aqui. Então, peraí, uma coisa de cada vez. Vou tentar lembrar aqui. Primeira coisa. O diabo é um espírito, é um anjo, gente. O anjo é um espírito. A Bíblia diz claramente isso. Em Hebreus capítulo 1, verso 14, que os anjos são seres espirituais. Então, Satanás, em essência, é um espírito. É por isso que Jesus denuncia ele como espírito imundo. Espírito da sujeira. O nome Baal-Zebub é o demônio do esgoto, é o príncipe das moscas. Ele precisa de sujeira. Eu já falei disso numa live anterior. O pecado é o alimento deles. Agora, você falou materializar. Alguns anjos se materializam. Eu vou te dar um exemplo aqui. Em Gênesis capítulo 18, os anjos, eles comem junto com Abraão. Então, ali, 3 homens se aproximam, 2 deles eram anjos. E aí Abraão manda fazer uma coalhada, melhor farinha. Ele recebe, ele é o hospital. Esses mesmos anjos vão tirar Ló e suas filhas e sua esposa, que depois viram uma estátua de sal, né? De dentro de Sodoma. Então vamos lá. Podem ser vistos? Podem. Gente que fala assim, eu vi. Paulo diz que os ministros das trevas, os ministros do inimigo, eles se disfarçam de anjo de luz. Satanás se disfarça. Então ele usa sempre um disfarce. Ele nunca aparece de chifre. Isso é bobagem mitológica, medieval, do tempo da grande comédia de Dante Alighieri. O inferno, gente. Não tem carnaval no inferno, não. Não estamos passando um período de carnaval aí? Não tem, não. No inferno tem pranto e ranger de dentes. Essa ideia de que tem carnaval, que eu vou ficar no céu tomando minha geladinha, que eu vou ficar me divertindo. O inferno é a ausência da presença de Deus. O inferno é horrível. Você repara que a doutrina do inferno, nenhum apóstolo fala disso. Paulo não fala de inferno, pode procurar. Pedro não fala de inferno, Tiago não fala de inferno. Pega as cartas, carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Tessalonicenses, e não fala de inferno. Quem fala de inferno é Jesus. É Jesus. Isso choca as pessoas. Mas é Jesus que fala isso. E aí, o que você tem que entender? É que o espírito imundo, ele tem voz, ele fala. Ele falou com Jesus, transforma as pedras em pães. A pedra em pão. Se joga daqui de cima, se mata. Se você me adorar, eu te dou tudo. O que você quer? Quer dinheiro? O que você quer? Quer prazer? Quer poder? Quer status? Eu te dou. Fica de joelhos aqui e me adora. Então, sim, o mundo espiritual pode ser observado. Sim, o mundo espiritual pode ser ouvido. Pessoas que ouvem. Mas vamos voltar aqui à pergunta inicial. Onde Satanás está? Se você ler 2 Pedro 2,4 e livro de Judas, não é o Judas Iscariote traidor, não. Tá? Aquele livro de Judas lá perto do livro do Apocalipse. Né? Primeira, segunda, terceira carta de João e Judas. Judas capítulo 1, verso 6, diz que ele está acorrentado nas trevas. Então, todo o processo de libertação que eu faço, todo o processo de libertação que eu faço, Satanás está escondido na escuridão. E não é essa escuridão que apaga a luz e ficou escuro, não. É sombra da alma. A pessoa diz assim para mim, isso, pastor, morro de vergonha. Ninguém pode saber. Isso ninguém nunca vai saber. É um abuso escondido, é um pecado escondido, é uma fraqueza de iniquidade escondida. Ele tem um pecado que jaz à porta dele, ele deve dominar, ele não consegue dominar, mas ele esconde isso de todo mundo. É um vício encoberto. Às vezes, aquele vício encoberto se torna ostensivo, ou seja, todo mundo vê. Mas ele fala, não, a vida é assim mesmo, ele dá uma boa desculpa para poder pecar. Então, respondendo sua pergunta, o diabo, ele precisa de um corpo? Precisa. Você fala assim, ele anda por lugares? Anda. Jesus diz isso.
E Mateus, capítulo 12, versos 43 e 45, diz que quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele busca repouso, ele não encontra. Ele está buscando descanso. Então, como ele foi expulso do céu, lembra que eu falei aqui? Apocalipse 12, 7... Apocalipse 12, de 7 a 12, conta essa história dessa cara. Ele busca um corpo. Um espírito sem um corpo sem espírito está morto. É um cadáver. Ele precisa de um corpo para descansar. Então, só que para ele ficar num corpo, ele precisa de sujeira. Satanás odeia a santidade. Ele odeia a pureza. Você não vai ver rato numa casa limpa. Você não vai ver barata numa casa limpa. Você não vai ver mosca larva numa casa limpa, não é isso? Exatamente. Nós, o ser humano, ele é templo, ele é a casa do Espírito Santo. Mas se o corpo do homem, se a vida dele é carregada de sujeira, o diabo ele se aproveita e toma conta daquela vida. Sim. Entendeu agora? Sim. Um parênteses aqui, você comentou um pouco sobre o carnaval. O carnaval ele se pode dizer um culto a Satanás ou uma festa ocultista, porque eu tava vendo muitos vídeos, né? No Instagram o pessoal coloca bastante celebrando e comemorando e cantando para Exu, para Pombagira. Isso é um culto ao ocultismo? O que é um culto? Uma adoração. O culto é uma adoração. O culto é um sacrifício. Né? Pessoal que é católico, que segue a gente aqui, o que significa a palavra missa? Ah, vou na missa. Missa, no latim, sacrifício. Então, todo culto é uma oferta de sacrifício. Quando você compara o carnaval a um culto, ali no meio do carnaval, a festa da carne. Como biblicamente falar? Biblicamente fala assim, ó, fala para você não ceder à tentação da carne. O pessoal pensa que carnalidade é só sexo ilegal. Não é não, gente. As obras da carne, se você pegar com calma e ler Efésios capítulo 5, são elas que alimentam o inferno. O pessoal pensa, não, a idolatria, a feitiçaria, as orgias, as carnalidades que a gente chama, são provocadoras de aproximação demoníaca. Agora, quando você diz que o culto carnaval é uma festa do exagero da carne. O carnaval, ele só promove desgraça. Não tem um benefício o carnaval. Yeah. Não tem uma... Por que os crentes, eles são tão engaiolados, né? Numa ideia de que crente não pode fazer nada? Eu posso tudo. Nem tudo me convém. Eu posso qualquer coisa, eu não vou deixar nada me escravizar. Então o crente, ele é um cara, ele é uma pessoa que ele está livre de fazer o que o desejo da carne quer. Eu digo não para minha carne. O pessoal que vai muito em terreiro e trabalha com macumba, essas coisas, eles comentam muito. Eles falam, os crentes eles têm já as festas deles, que é Natal, Páscoa. Uhum. Eles falam, essa é a nossa festa, agora é o nosso momento. Não existe festa dos outros. O mundo é de Deus. Uhum. Agora tem gente que vai, não, aqui é o espírito do mar, da praia, aqui é o espírito da mata, aqui é o espírito do cemitério. Gente, que história é essa? Deus não deu nada para ninguém, não. Deus não deu uma data. Todas as datas são iguais. Todos os dias pertencem ao Senhor. Então, essa ideia de que aquela data é uma data consagrada. Quer ver um negócio complicado aqui? Tem crente que tem medo do dia 31 de outubro. Por quê? É o dia das bruxas. Gente, todos os dias pertencem ao Senhor. Eu celebro a Deus qualquer dia. O Natal, o que é o Natal? É todo dia que Jesus nasce no coração de um ser humano, é Natal. Jesus nasceu na minha vida em novembro, ali foi meu Natal. Isso aí. O que é a Páscoa? A Páscoa, a gente celebra numa data, né? Mas a Páscoa não é uma data, a Páscoa é uma refeição. A Páscoa é uma refeição que você come o cordeiro, o judeu, né? A gente não é judeu, os pães sem fermento, as ervas amargas. Paulo muda isso na cabeça dos coríntios, ele fala o seguinte, alimpai-vos do fermento velho e revesti-vos da nova massa, porque sois nova massa.
Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Sim. A Páscoa é um sacrifício de liberdade. O cordeiro foi morto, o sangue foi colocado nos umbrais e o povo de Israel saiu da mão do feitor de escravos que era o faraó. Foi livre. Quero voltar à pergunta do carnaval. Tem muita gente dando opinião gratuita. A gente não tem ódio contra a data A, a data B, a data C. Quem comemora, quem celebra. No final das contas, eu sei onde é que essas pessoas vão parar. É no meu gabinete. É no gabinete do pastor. Aí o casamento falido. No carnaval é chamado, daqui a pouco, daqui a 9 meses, nascem os filhos do carnaval. Em novembro, quem é o pai? Não sei. A ausência da paternidade, ela desgraça a vida de alguém. A falta, você pega uma pessoa, por exemplo, que não tem pai. O pai morreu, o pai se afastou da mãe, foi cuidar de outra família. A figura, aqui eu estou falando do gênero, masculino, tá? Figura masculina. O pai abandonou a família, o pai vive distante, o pai é ausente. Aí você vai ver, na ausência da paternidade, um ciclo de repetições dramáticas na vida. Filho sem pai. A identidade, o pai ele dá identidade, a figura do pai, a mãe dá outro, o papel da mãe é outro. O pai dá identidade, o pai dá amor. Eu sei que isso choca muito. Não, quem dá amor é a mamãe. Você pode ver na Bíblia, homens, amai as vossas esposas. O amor é a figura paternal. É que o mundo foi tão corrompido por um machismo horrível. Esse colapso dos papéis fez com que o machismo ficasse confrontado com o feminismo. São dois desequilíbrios. O machismo é um desequilíbrio e o feminismo é uma resposta desequilibrada ao machismo. Pai dá direção, identidade, amor e proteção. Papel do pai: direção, identidade, amor e proteção. Eu vou dizer aqui, por exemplo, um filho pega assim uma pessoa: ai, pastor, eu sou ansioso, eu tenho medo do futuro, aquela história da ansiedade. Pode perguntar assim: quem é teu pai? Pode perguntar: quem é teu pai? Por isso que Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que vocês andam ansiosos pelo que é a vez de comer? Isso é Mateus capítulo 5, verso 26. Olhai para os passarinhos do céu, olhem para eles, eles não plantam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, o vosso Pai os alimenta. E por que vocês andam ansiosos pelo que é a vez de vestir? Olhem para os lírios do campo. Eles não testam, não fiam, nem Salomão, com todo o seu dinheiro, com toda a sua glória, se vestiu como um dele. Olha, se o pai veste o lírio do campo, que hoje está aqui, amanhã lançado no fogo, não vai vestir vocês? A ausência da paternidade causa ansiedade. Não ande ansioso. Se você desconfiar que teu pai não vai te dar, você vai ficar ansioso. Ansioso é um cara que não teve um pai presente. Por quê? Pastor, mas a mãe estava presente. Mas a figura da mãe produz outra coisa. A mãe produz lealdade. Você repara que a mãe, o papel da mãe é um papel muito parecido com o papel do Espírito Santo. Você lembra de Samuel? Samuel é gerado, é um personagem lá do primeiro livro de Samuel. A mãe dele não podia ter filhos, né? Ela gera pela fé, cuida do filho. Você repara como é que ele ouve facinho a voz de Deus? A mãe, uma mãe presente. Ah, pastor, eu não consigo ser batizado do Espírito Santo. Já reparou isso aí? A figura da mãe é uma figura que aproxima a criança de Deus. É muito interessante isso. A figura da mãe promove lealdade. Em Isaías, Deus fala o seguinte: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta? Ele faz uma comparação. Eu jamais me esquecerei de ti. Ele compara a lealdade da mãe com a maternidade, com a lealdade dele com o povo. Então, mãe aglutina, mãe promove a unidade da família. É outro papel. É outro papel. A mãe que quer trocar de papel com o pai, e o pai que deixa isso acontecer, a fraqueza paternal, né? Aquela história do homem banana e da mulher sargentão, isso também desgraça a família. Esses papéis, eles têm que ser organizados, reorganizados. Então, nós estamos falando isso, eu falei sobre
o papel bíblico da mãe. Então, quando você pega assim, é um triângulo, sabe? Uhum. É um triângulo, a família é um triângulo mesmo. É um time. Quando o pai, ele quer sair para cá, ó, a mãe aqui e o pai aqui. Ó, é um telhado que protege, né? Salmo, o Salmo diz, ó, os filhos são como flecha na mão do valente. Uma flecha, ela é lançada por um arco. O arco é formado pelo pai e pela mãe. Então você enverga o arco, é a figura do pai e da mãe que oram, né? E você lança a flecha para um alvo, ela vai certinho lá, ó. Mas se ela estiver apontando para o lado errado, é o mau exemplo do pai, é o mau exemplo da mãe, é o abandono, a falta do pai e da mãe, a flecha vai aonde? Cai, não chega no objetivo, não chega no alvo, entendeu? Entendi. Então, quando o pai ou a mãe quer sair do relacionamento, olha aqui, ó. A mãe, o papel da mãe não é aqui, ó. O pai tá aqui, a mãe tá aqui. É um triângulo, ó. Uhum. Quando o pai quer sair ou a mãe quer sair, o que acontece? Essa mãe que tinha um papel certo, ela começa a mudar o papel dela. Sabe quem fica desprotegido? Os filhos. A casa quer dizer Não, meu filho é criança, mas ele é muito maduro. A resposta da iniquidade, não, meu filho é maduro, meu filho entende. Meu filho tem 8, 9, eu sou filho de pais separados. Eu sei o que eu não tenho pai. Eu sei, família toda dissolvida. Então, quando a gente fala sobre proteção espiritual, a primeira proteção, nós podemos fazer uma live aqui sobre a cobertura espiritual dos pais. Hoje o tema é outro. Hoje o tema é ataque, né? Como é que eu sei que eu estou sofrendo um ataque espiritual? Então, a primeira coisa, pra gente voltar. Seria a falta de paixão. Falta de paixão. Então, uma das coisas que Satanás tenta roubar da gente é a nossa vitalidade, a nossa vontade para o Senhor. Aí ela começa a quebrar os compromissos que ela tem com Deus. A oração está saindo do lugar. A oração não sai do lugar. Ela não consegue avançar espiritualmente. Ela se sente o quê? É a corrente, pastor, tem alguma coisa acontecendo. Ela tem vontade de tudo, menos das coisas de Deus. Não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de ir para a igreja, mas ele tem vontade de ver novela, de ver série na TV, tem vontade de descansar, dormir até meio-dia, tem vontade de ir para a piscina, para a praia, para o campo de futebol, ver o time. Ele começa a se essa frieza espiritual, ela começa a tomar conta da vida da pessoa. Isso gera ansiedade também, instabilidade emocional. E frustração. Frustração. Um outro sintoma que eu chamo assim de ataque é quando o inimigo ele ataca de formas muito diferentes, né? Ele tem assim, ele tentou Jesus de muitas maneiras. Você vê que na cruz ele foi tentado igualzinho. Então, filho de Deus, o diabo estava falando pela boca do sacerdote. Faz um sinal para a gente crer. Aí o pessoal zombava. Aí, tá chamando por Elias. Se tu é filho de Deus, salva-te a ti, a nós também. Os condenados ali, um dos condenados, também julga. Então ele ataca, mas ele sempre ataca para isso, para oprimir, para gerar frustração, para promover essa ansiedade. Você que confia em Deus, a gente falou um pouquinho sobre ansiedade. Qual é o remédio, o antivírus, a vacina para a ansiedade? É você conhecer que Deus é teu pai. Eu chego no gabinete, uma das primeiras coisas que eu pergunto para as pessoas é: quem é Deus para você? O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você: de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexos.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado.
Aí a pessoa fala, não, Deus é tudo. Não, Deus não é tudo, meu filho. Deus não é aparelho de celular, não é copo d'água. Deus não é livro. Quem é Deus para você? Aí eu, não, entendi, Deus é o Todo-Poderoso, é o Jeová Jirê, é o Jeová Rafá, é o Shaddai. Mas ele nunca fala, Deus é Pai. Deus é meu Pai. Essa ausência da paternidade. Jesus, ele veio trazer a gente de volta ao Pai. O papel de Jesus foi esse. Ele fala assim, quando você orar, chame Deus de Pai, Pai nosso que está nos céus. Uhum. Então, essa separação, a gente chama isso de orfandade espiritual. Tudo isso eu vou ministrar no curso de maio. 15 a 17 de maio, a gente vai estar junto em Curitiba. Queria muito que você estivesse com a gente aqui. Não fique de fora. A guerra espiritual é vencida por filhos, não por religiosos. Quem vence guerra é filho. É filho que tem unção, é filho que tem arma, é filho que tem cobertura, é filho que tem armadura, é filho que tem autoridade, é filho que sabe usar o nome de Jesus, é filho. Isso tudo Deus deu para filhos. Então, de 15 a 17 de maio, a gente vai estar junto aqui, em Curitiba, tá bom? Vagas limitadas. Aqui na descrição do vídeo você tem os primeiros 2 links, são os links do curso presencial. E não fique de fora, esperamos você aqui em Curitiba. Esse curso é único, não terá modalidade online nesse curso, então não tem como você participar dele remotamente, nem nada disso. Traga sua família, traga seus amigos, líderes da igreja. Aqui na descrição também tem o WhatsApp do Instituto, caso queira trazer sua caravana. Coloca aqui no vídeo. Eu posso botar aqui no vídeo também, na edição. Tá bom? Pra colocar aqui. Aí você manda mensagem de texto, tá? As vagas já estão correndo já, então corra para se inscrever, porque daqui a pouco já vai acabar. Já todo dia tá vindo uma manada de gente para se inscrever, então... na verdade já tem, né? Bastante gente, é um rebanho, né? Vagas limitadas, tá bom? Você poderia falar um pouquinho pra gente dos livros? Na verdade, aqui eu tenho 6 livros, mas eu tenho já 9 livros publicados. Aliança de Almas, que é o poder espiritual da sexualidade. Aqui eu trato... Todo mundo aqui nasceu de um ato sexual. Seja consentido ou não, seja dentro ou fora do casamento, seja debaixo da autoridade ou celebrado no altar, onde você recebeu a bênção ou não. Todo mundo nasceu de um ato sexual. A bênção de Deus está sobre o sexo, mas o diabo corrompe o sexo. Corrompe, porque o sexo, como produz muito prazer, isso também produz uma sensação de que o prazer ele está associado ao amor. E não é nada disso. Então, existe amor com prazer e existe um prazer sem nenhuma bênção. Então, eu falo sobre isso, sobre sensualidade, pornografia, mas muita gente presa em pornografia, masturbação compulsiva, na ilicitude sexual, chamado adultério da alma, né? É uma noção que a gente tem de Mateus capítulo 5, né? Se você olhar para alguém com intenção, não é que você achou lá, você é uma moça, acha o rapaz bonito, você é um rapaz, acha a moça linda, isso não é pecado, isso faz parte dos hormônios que Deus colocou dentro da gente. A questão é você simular o pecado na mente continuamente, isso a gente costuma chamar de adultério de alma, ou seja, quando o coração da gente começa a vaguear num romance que não é lícito. Você fica contaminado, né? Você tem uma namorada e você ama, você fala, meu Deus, eu quero casar com essa menina. Isso não é pecado. Agora, o pecado está em você gerar dentro da sua mente uma fantasia imprópria. Aí é pecado. Eu trato... E não é só dizer o que é pecado, né? Você tem que tirar do labirinto. Um libertador, ele não diz, você está em pecado. Eu falo dessa... Tem uma turma, fizeram macumba para você. E o que você ajudou? Então vai lá e desfaz a macumba. Então desfaz o feitiço. Desfaz a magia. Vai lá, fizeram macumba. Isso tu vai ajudar alguém? Como se a macumba fosse um poder que... se você não tivesse que fazer algo... Você usa o nome de Jesus. Lança o sangue do Cordeiro. Dá uma palavra no mundo espiritual. Libera essa alma em nome de Jesus. Desfaz. Então, isso tudo a gente ensina aqui. Questão de adultério.
como tratar disso, como tratar do envolvimento da prostituição, da homoafetividade. É um livro realmente muito bom, é uma coleção de disciplinas, né? de matérias, mas principalmente de testemunhos e de palavras de liberdade para você. Tem um Casa de Paz, Cura e Libertação para a Família, esse aqui, muito bom para você cuidar do relacionamento com os filhos, né? Eu falei sobre paternidade, orfandade, tudo aqui nesse livro. Como abençoar a minha geração, né? Como abençoar os meus filhos, o Sangue nos Umbrais. Esse é o curso que mais as igrejas pedem para eu ministrar. É um curso de fundamentos da libertação. Tem uma agenda aqui que para 2025 e 2026, que já está aberta. Você pode mandar pelo pastorlobo@gmail.com. Esse é esse e-mail aqui, ó, agenda 2025, 2026. 2025 já acabaram, só ainda tem algumas poucas vagas. Tem novembro. Quem vê tudo isso para mim é a secretária ou a pastora Fabíola, tá bom? Mas 2026 está tudo aberto, então. São 2 cursos que a gente tem aqui para oferecer, que também o curso Estágio de Guerra Espiritual. Esses livros aqui também estão na plataforma curso.pastorlobo.com. Como cursos, não como livros. O discernimento espiritual, aqui eu falo sobre numerologia, cabala, tarô, búzios, pactos no satanismo, cerimônias malignas, passes espirituais, né? Responsabilidades invertidas, razões de sofrimento, perversões sexuais, laço de alma, alianças de julgo desigual, falências econômicas, fortalezas, mecanismos de proteção espiritual, demônios que entram na infância. É um livro muito completo, esse livro aqui. Fala sobre como você pode identificar aqui um falso profeta. O falso profeta vem para enganar a igreja, né? Jesus fala que é um sinal da sua vinda. Muitos dirão, eu sou Cristo. E a autoridade sobre as trevas, quem prefaciou esse livro foi o pastor Cote, um amigo meu. Enfim, é um livro que já, assim, é um best-seller. Todos esses livros estão aqui na plataforma do Instituto Êxodos. Vocês podem adquirir lá também, onde você pode adquirir o curso presencial de maio. Além disso, esses cursos ele também têm livros. Esses livros também têm cursos que estão na plataforma cursos.pastorlobo.com, que daí são as aulas, né, a respeito de cada um desses livros aqui. Então você pode acessar lá o curso.pastorlobo.com. Tem a gente chama de plano prêmio, né, que é a nossa assinatura recorrente. Você paga R$19,90 por mês e pode assistir o quanto quiser, que é a espécie de um Netflix, né? Tem vários tipos de cursos, você pode participar do que você quiser e cancelar no mês seguinte, né, de acordo com aquilo que você precisa ou não. Você pode comprar o curso individual também, que daí é vitalício, né, e paga o preço pelo curso para ter ele o resto da vida aí, sem. Fica ligado aqui no canal. Vamos fazer assim, na próxima live vamos dar um código de desconto aqui. Pode na ser. Próxima. Beleza. Tá bom? Fica ligado. Fica ligado. Na próxima, se inscreve aqui no canal. No próximo podcast, a gente dá um código de desconto para que vocês possam ter acesso aí, só para quem tá vendo esse vídeo, né, no caso, no próximo vídeo, né? Só para quem estiver vendo no próximo vídeo. Tá bom? Tá bom, gente? Então, estamos falando sobre sintomas de ataques espirituais, né? E esses ataques individuais, pessoais, geram confusão na vida da pessoa? Como é isso? Na mente. Na mente da pessoa. Na verdade, a confusão é um dos sintomas. É confusão sobre o propósito, né? A pessoa é falta de direção. Então, essa é uma das intenções de Satanás, é desgovernar, né? Tirar o crente do objetivo. Paulo vai dizer, eu deixando as coisas que ficam para trás, eu olho para frente e eu prossigo para o alvo. Ele fica confuso sobre o que Deus quer para a sua vida. Eu acho interessante, tem muita gente perguntando assim, pastor, eu devo casar com A, com B, eles mandam perguntas, devo ficar junto, devo separar, que eu devo ficar nessa igreja. Então, um sintoma de ataque satânico é a confusão mental. A pessoa não tem paz, sabia? Ela vive em guerra. Então, ele vai bombardeando. Essa é a palavra, né? Às vezes eu uso aqui uns termos militares, né? Eu trabalhei 30 anos, né? Como oficial da Força Aérea, mas ele fica assim, ele lançando pensamentos que são inúteis, confusões que a pessoa fica presa a questões inúteis, mas com a intenção de roubar a paz. Você vê que a maioria dos rachas e das divisões na igreja são por causa de questões inúteis.
Não, eu discordo, eu não concordo, eu não quero. Quando vê, por que ele fragmenta? Porque na unidade há poder. Quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, né? Sobre essa rocha eu vou edificar uma igreja. Então as igrejas são rachadas hoje, por quê? Por causa de questões absolutamente tolas. Quer ver uma questão tola? Pastor, eu sei que tem gente que acha que isso é importante. Para mim não é. Crente pode ficar endemoniado? Eu tenho uma resposta para isso. Mas isso é inútil. Por quê? Porque enquanto as pessoas estão discutindo se pode ou não pode, o endemoniado está sofrendo. Então eu cansei, eu não quero saber se é crente, se não é crente, se passou pelas águas, se nasceu de novo, se não nasceu de novo, se tem uma... Eu vou lá e liberto, cara. Eu tô vindo para cá, hoje, agora, 7 da manhã, um marido me ligou, falando que a esposa dele estava endemoniada. Crente, um obreiro. Você acha que eu vou ficar discutindo? Ai, pastor... Gente, Davi, ele fala um negócio que fica no meu coração. Davi diz assim, eu cuido das ovelhas do meu pai. A ovelha não é de Davi, não. Essa é uma resposta que Davi vai dar quando ele é questionado. Ah, você pode vencer o gigante? Não pode? Porque aquilo lá é uma legião, é uma falange, não me importa. Davi, ele vai responder o seguinte, eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando um urso ou um leão pega a ovelha do meu pai, eu vou atrás, eu dou golpes até que solte. E se voltar contra mim, eu vou lá, pego pela juba e acabo com a raça dele. Então tem questões que dividem a igreja. Eu era garoto, a pergunta era, batizado no Espírito Santo? É batizado com o Espírito Santo? É no nome de Jesus? É em um nome de... São questões tão tolas. Então, hoje, o que o diabo quer? Rachar a igreja. Ah, porque a parede é preta, porque a parede é... Eu já preguei em igreja rosa, em igreja branca, em igreja de fundo verde. É uma bobagem. Cara, VIP em igreja, o pessoal brigando por muita coisa que não vai chegar em nada. Nada. Então, é um sintoma de um ataque espiritual. Você vê que a Bíblia diz que Paulo e Barnabé, eles brigam por causa de nada. Não, eu acho que o João Marcos tem que ir para o ministério. Paulo diz, não tem. Eles nunca mais se falam. Paulo e Barnabé não se falam nunca mais. Por causa de uma bobagem. É o seguinte, para o meu ministério ele não vai servir, porque eu vou querer ir lá para Roma, então ele pegava um trajeto, que ele vinha por Chipre, né? Ele pega um navio em Antioquia, é um porto na Síria, ele entrava em Chipre, subia para Frígia, para Lídia, para Galácia, ali naquelas regiões das 7 igrejas, aí passava o Mar de Mármara, Filipos, Tessalonicenses, Corinto, Atenas e Roma. Qual era o ministério de Paulo? Apostólico. Qual era o ministério de João Marcos? João Marcos era um capelão, era um pastor. No final, Paulo vai dizer assim, me traz João Marcos. 2 Timóteo, capítulo 4, me traz João Marcos. Ele é útil para o ministério. Eu estou precisando de um colo de um capelão. Então, por que Barnabé? A igreja ali, o ministério racha mesmo. Quer ver uma coisa? Quer ver outro ministério que racha? Gênesis 14. Os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão. Por quê? Pasto. Não. É o tamanho. A terra não consegue suportar. Eu quero engordar mais a minha ovelha. Gente, hoje as pessoas estão brigando. Por exemplo, Curitiba. É uma cidade que tem 2 milhões de habitantes. A gente tem que ganhar mais de 1,5 milhão de pessoas para Jesus. E tem igreja brigando pela ovelha dos outros. É uma discussão inútil. Quando então, a sua própria ovelha vai embora. Não, gente, abençoa. Eu abençoo. Quer ir? Igreja não tem parede. Meu irmão, você não está mudando de igreja, não. Porque eu fui visitar a igreja do meu irmão. Gente, toda igreja pertence a Deus. Igreja é Deus que resolve a bronca. É Deus que resolve o problema. Então, tem pastor que fica com ciúme, não, porque foi visitar o ministério do outro. Gente, eu estou cuidando das ovelhas, eu vou ficar preocupado se a minha ovelha for para o carnaval. Aí eu vou, se for para o pecado, aí há problema. Agora eu vou zangar, porque minha ovelha foi no ministério, foi adorar,
veio lá uma banda que ele gosta, de adoração, de louvor. Às vezes até para fazer uma análise técnica, né, da igreja, ver o que a gente pode melhorar na nossa igreja, né, ter uma ideia de infraestrutura, o que eles estão fazendo que a gente não está fazendo. Um ministério que surge, poxa, nunca... né? Uma das coisas que mais matam igrejas é a falta de criatividade, né? Então veio o Covid, muita igreja não trabalhava na época com igreja com transmissão ao vivo. As pequenas igrejas foram engolidas pelas grandes. Tinha gente, é interessante, né? A gente já tinha um canal do YouTube aqui, né? Tinha gente que fala, não, que o Pastor Lobo no YouTube... Gente, veio a pandemia e todo mundo, poxa, Lobo, eu preciso chegar a 1000 membros aqui, me ajuda. 1000 inscritos. 1000 inscritos, 1000 inscritos. Porque na época da pandemia, para você fazer transmissão ao vivo no YouTube, precisava ter 1000 inscritos. Depois, ou no meio da pandemia, isso mudou. Então, a política do YouTube mudou, mas no começo era assim. Então, muita gente mandava, preciso de ajuda para chegar em 1000 inscritos no YouTube. Eu falei, cara, não tem muito que eu posso fazer. Eu posso até recomendar o seu canal aqui, mas nem sempre as pessoas se inscrevem. A própria questão do fundo preto, né? É porque tem a ver com backlight compensation da câmera. Por que no cinema, na TV... não precisa de fundo preto, porque a iluminação lá é perfeita. Então, normalmente, numa igreja, pra você botar você vai gastar uma fortuna, então é mais fácil pintar. Mas aí tem gente que pensa que isso é problema. Vamos lá, sintomas, pra gente não perder aqui, de ataques espirituais. Eu vou falar um sintoma aqui, pessoal, irritabilidade gratuita. Então, a pessoa fica descompensada de graça. Brigas familiares, confusão no lar, gritarias. A pessoa já é estressada por si só. Não precisa de uma coisa... Contrário, a pessoa é calma. E aí, ela, de repente, ela começa a ficar irritada. Quando eu chamo de descompensação, é desequilíbrio. O que deu? O que o bicho te mordeu? É um sintoma de um ataque. Quer ver um outro ataque que é justamente o contrário? A pessoa fica extremamente lenta ou cansada. Então, é aquele cristão, e eu não estou falando da pessoa que está esgotada, que levanta cedo, dorme tarde, tem tarefa doméstica, não é isso. Todo mundo passa por um período de cansaço. Moisés passou por isso. Elias se enfiou dentro de uma caverna. Isso trouxe depressão para Elias. Elias, ele lutou sozinho, gente. Quando os profetas lutaram no sentido de oração, né? Ele clama, Deus manda fogo do céu. Ele teve uma grande vitória espiritual e mesmo assim ele estava sozinho. Tinha os profetas de Azerá, tinha os profetas de Baal. Baal, ele se mete numa caverna. Então, a pessoa não consegue dormir. Assim, os problemas de saúde dela levam ela à exaustão. Entendeu? Entendi. E essa lentidão não é uma pessoa que ela tem saúde e, de repente, uma questão aquele forte desejo de deixar a tarefa, de deixar o ministério. Então, o inimigo, ele odeia, o diabo odeia. Ele quer que pule fora do barco, isso. Ele odeia quando o crente está cumprindo o propósito. Odeia. Entendi. Ele quer tirar do caminho. Então, quando o crente cumpre o papel, ele é grandemente abençoado por Deus. O que o diabo quer? Ele quer levar o cara para longe, ele quer levar a mulher para longe. Então, você vê assim, ataque, quer desistir do casamento, quer desistir ele tem um trabalho, um emprego, uma empresa, dos estudos, ele deixa o ministério. Por que razão você vai deixar o ministério? Ser frutificando. Então, ele oferece outro tipo de saída. Vou dar um exemplo para você. O povo de Israel diz assim, Moisés para Faraó, assim diz o Senhor, deixe meu povo ir. Qual era o desejo de Deus? Liberdade. Por que a gente faz curso de libertação? Seminário. Sabe qual é a primeira palavra que Deus diz para o homem? Você vai aprender aqui na imersão, hein? Aqui você vai aprender. Aqui em Curitiba, em maio. Sabe qual é a primeira palavra que Deus dá para o homem? Comerás livremente de toda a árvore do jardim. Primeira palavra é liberdade. Deus ama a liberdade. Deus não quer que você ame Ele porque, tenho medo de Deus se eu não obedecer, não. Livre para amar. Número 2, sabe qual é a primeira palavra de Deus para a nação de Israel? Primeira palavra. Ele diz assim, isso é Êxodo capítulo 20, verso 1.
Êxodo é um livro sobre liberdade, né? Até o capítulo 12. Aí depois eles atravessam o mar e vão em direção à terra da promessa. Liberdade. Aí Deus fala assim, primeira palavra que ele vai dizer, não agora para o homem, para o seu povo. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te libertou da terra da escravidão. Olha, sabe qual é a primeira palavra que Jesus ele dá quando ele começa o ministério? Então, o Espírito Santo vem sobre ele é batizado no Jordão, ele é tentado no deserto, ele volta cheio do poder do Espírito. Aí, capítulo 4 de Mateus e Lucas, ele abre a Bíblia e diz assim, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, ele me ungiu para libertar cativos. Então, o desejo de Deus sempre foi liberdade. Satanás, o que ele faz? Prisão. Então, ele quer prisão. Gente... Quer fazer a pessoa ficar ali de qualquer jeito, custe o que custar. É impressionante. Tem caso de libertação. O que se chama libertação espiritual? A pessoa está prisioneira num vício. Ficar livre. Ela não consegue perdoar. Ela não consegue se perdoar. Ela não consegue ter, a gente chama de hemorragia financeira. Ela não tem controle sobre os recursos. Entendeu? Entendi. Tudo isso faz parte de um ataque, né? Faz com que a pessoa retorne a uma escravidão velha. Ah, pastor, quero voltar a beber, quero voltar. São grandes tentações que vão levar ela para os pecados para quê? Para envergonhar a pessoa, para voltar ela para o pecado. Ela começa a duvidar da chamada dela, que antes era clara, ela tem dúvidas, a dúvida começa a rondar a mente. Isso é um chamado, essa então é por isso que 1 Pedro, eu citei aqui 5:8, o diabo, o adversário, ele anda ao derredor, entendeu? Entendi. Esses são sintomas claros de ataque espiritual. De ataque espiritual. Tá bem? Tá bem. Entendido. Tem tentações comuns relacionadas a isso? Tem tentações comuns e incomuns. Então, é interessante que quando Tiago, por exemplo, o livro de Tiago, né, a epístola de Tiago, alguns gostam de falar assim, é a carta de Tiago, ele fala que cada um, Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, ele é tentado pelo próprio desejo, chama-se cobiça. Você vai ser tentado por aquilo que você tem fome. Então, quer ver um negócio que tentação? Você termina de almoçar. Você vai numa praça de alimentação no shopping. Você já está de barriga cheia, não tá? Aí você sente um cheirinho de uma fritura, de um hambúrguer. Uma carninha. Você quer comer mais. Você já está satisfeito. A tentação, como é que funciona a tentação? Ela oferece algo lícito por um caminho ilícito. Você pode ser feliz no casamento? Pode. Você não pode roubar a mulher do teu próximo. Você não pode tomar o marido da tua próxima. Você pode ser rico? Pode. Você não pode roubar. Você não pode enganar. Você não pode fraudar. Você pode ser promovido? Pode. Você não pode fraudar o concurso. Tem que fazer do jeito certo. Entendeu? O que a tentação é? Ela é uma ação, eu chamo isso de ação ardilosa, que ela ilude, ela engana, ela constrói uma cilada que constrói uma fantasia. Não, pastor, olha, eu vou casar com ela. Não, mas ela é casada. Não, mas o marido dela é pecador. O marido dela não é de Deus, não, pastor. As pessoas tentam normalmente arrumar uma desculpa para o que está cometendo, é isso? Uma desculpa elaborada, inteligente, elegante. A tentação faz a pessoa seduzida perder a capacidade de raciocínio. Eu chamo isso de sequestro do juízo. A minha mãe tinha um negócio e falou assim, menino, você perdeu o juízo. Tá chovendo, vai pegar uma gripe, tá andando descalço na rua. A tentação, ela atrai para você saciar um apetite. Como é que Eva foi tentada? Comida. Sério. Como é que Adão foi tentado?
A mulher do vizinho. Adão, perdão. Davi. Adão foi... Adão não. Como é que Davi foi tentado? A mulher do vizinho. Como é que as pessoas... Como é que Judas foi tentado? Dinheiro. Gente, Lucas 22... Pega João 12. Judas queria grana. Ele era ladrão. Ele dizia que se importava com os pobres. Não se importava. Ele era ladrão. Então, ó, eu te dou uma grana que você traz Jesus. Então, a tentação é um encantamento. Às vezes, o objetivo da tentação se torna uma obsessão. Em opressão. Já viu o que tem? Espírito obsessor. O que é isso? É um demônio. É um demônio que tenta a pessoa. Então, quando você... eu gosto muito de falar sobre opressão, porque a opressão, ela provoca um medo repentino. Ela é diferente da tentação. A pessoa fica acorrentada, ela entra numa caverna. Quer ver uma pessoa oprimida? Ela tem medo de ser feliz. Ela tem medo de morrer, mas também tem medo de viver. E ela um dia, ela sofreu um trauma, eu sei, a definição de trauma, eu trato isso em cura da alma, né? É a ferida, em cima da ferida, que estava ferida, por outra ferida, que foi ferida. Isso é trauma. O trauma provoca retraimento. Você já teve uma infecção? Você está com uma espinha. Pronto, adolescente tem espinha, né? Vou experimentar. Não encosta aqui que está doendo. Verdade. Então, a infecção faz com que você retraia. Não encosta em mim que eu estou com o meu pé machucado. É uma forma de identificar que ali tem um problema, né? Exatamente. Aí você chama isso de melindrosidade. Não toca nesse assunto com teu pai. Ele, não, ninguém mais fala nesse nome. Isso é melindrosidade. A melindrosidade, ela faz com que a pessoa esconda o trauma. Ela não traz à luz. Ninguém vai saber. É por isso que a libertação, ela trata muito com confissão. É por isso que dentro da libertação deve ter uma proteção ética. O que você vai falar aqui, nunca ninguém vai saber. Quer dizer, depende muito da honestidade da pessoa, da vontade dela em querer ser ajudada. E também da segurança que ela tem com o conselheiro. Pode ser um conselheiro, um obreiro, enfim. O que acontece hoje? A pessoa vai, poxa, estou com uma dificuldade aqui, não estou vencendo um pecado, aí ele conta, aí o sobreiro vai e conta para todo mundo. Sim. Tem família que faz isso. Pastor, você atende meu filho? Atendo. Aí quando termina, o que meu filho tem? Então tem gente que quer fofoca. Pastor, o que ela falou? O que minha esposa disse? O que meu marido falou? O que meu mãe... Eu gosto de alimentar isso também, né? A ética pastoral, ela é protegida pelo segredo. A gente chama isso de confidencialidade pastoral. Então a pessoa quer contar algo que está dentro dela. E por que ela coloca uma mordaça? Eu não vou contar. Porque ela tem medo. É o medo de expor a vergonha. Você lembra quando Adão e Eva pecaram? Eles já estavam nus, não estavam? Sim. Mas eles perceberam a nudez. Aí a primeira coisa que a pessoa faz o quê? É se esconder. Adão fez folha, cozeu para si roupas com folhas de figueira. Então, é isso, é se esconder. O diabo, eu falei aqui, ele se esconde nas trevas. É tudo aquilo que a pessoa não quer contar. Então, a opressão apavora a pessoa com um medo paralisante, impede a vida vitoriosa. Ela é um assédio de pensamentos, né? Quando a gente fala assim, ela pode fazer a pessoa ser tolerante ao pecado ou pode sufocar a pessoa. Entendi. Você vê na Bíblia, sabia que você vê na Bíblia cidades oprimidas? Quando você vê a história de Gideão, os midianitas, Juízes capítulo 6, oprimiam, empobreciam. Então, a opressão provoca uma postura resignada, por exemplo, com relação ao pecado. Entendi. Esse pecado eu não vou vencer. Entendeu? É isso. Nós estamos caminhando para o final.
A gente tem 2 minutos para acabar a live, a live de hoje, né? Podcast. O podcast de hoje. Então, se você puder dar os últimos... O último encerramento para fechar o tema e o último briefing dos cursos e dos livros, para a gente poder fechar. Vou dizer o seguinte, todo sintoma, vamos lá, não é a razão. A febre não é o problema é a infecção. Então, eu vou dizer para você, a gente falou aqui sobre diversos sintomas de que a pessoa está sofrendo ataque, navegamos em diversos assuntos aqui. O que é importante você entender é que o sintoma não é o problema. O problema não é o diabo, não, gente. O problema é o pecado. Eu sempre digo aqui, sempre conto para vocês. Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Só que o pecado, ele produz prazer, e as pessoas gostam do prazer. É uma troca. Isso chama-se aliança. Eu te dou prazer e você me dá permissão. Então, quando você perguntou, a gente começou falando sobre lugar para o diabo morar. Se você expulsar da tua vida, dizer assim, aqui não. Tem que aprender a jogar cigarro fora, tirar o vício da tua vida. Aprender daquilo que atrai a se humilhar, a não ser rebelde, a jogar a tua idolatria fora. A idolatria ela é muito sutil. A pessoa acha que está adorando a Deus. Enganou tanta gente. E continua enganando. Você tem que chegar na minha vida, eu vou adorar a Deus, em nome de Jesus. A minha palavra é, entrega a tua vida a Jesus. A minha palavra é, confia no Senhor. Busca excelentemente a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar Deus. Amém? Amém. De 15 a 17 de maio estaremos juntos aqui em Curitiba. Inscrições apenas pelo www.institutoexodus.com. Vagas limitadas. Vagas limitadas. Se quiser o curso online, vai lá em cursos.pastorlobo.com. Existem algumas modalidades, algumas pessoas gostam de comprar o curso vitalício. São videoaulas com material. Alguns têm material para você baixar. São outros cursos, não é esse aqui presencial. Não. O presencial... O que eu trato do presencial, eu não trato nos online. Isso. Não trato. Tá bom? E os livros estão aí. Também estão no institutoexodus.com. Lembrando, gente, os cursos estão todos aqui na descrição. Os 2 primeiros links são do curso presencial, mas você pode verificar os links abaixo. Tem os links dos cursos online e dos livros também. Se você quiser trazer sua caravana, sua igreja aqui, seus líderes, pessoal que trabalha na igreja com você no ministério, aqui em Curitiba, você pode vir diretamente e tem o contato do WhatsApp, entrar em contato diretamente no contato do WhatsApp aqui embaixo na descrição. No Instituto Exodus a gente consegue ajudar vocês com a logística e garantir com que todo o pessoal da sua caravana esteja inscrito e registrado no seminário de maio. Tá bom? Se inscreve no canal aqui, deixe seu like, comenta aqui embaixo, tá bom? Isso tem sido... E é legal apertar um sininho também. Aperta o sininho, compartilha no WhatsApp aí pros seus amigos, para todo mundo no seu ministério, tá bom? Quiser chamar a gente para agenda na igreja, é o pastorlobo@gmail.com. Agenda aberta. 2025 ainda tem pouquíssimas vagas em novembro, né? E 2026 já agenda aberta. Uma vaga em julho, agosto não tem nada. Setembro não tem nada. Acho que tem uma em outubro e uma em novembro. Nossa igreja é uma igreja grande. Eu não consigo mais fazer muita agenda fora, mas se quiser convidar. Últimas vagas desse ano, tá bom? Gente, fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, fique na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.